do ano, tudo jóia com vocês? Sabe, eu estava aqui me preparando para dar uma aula para vocês e eu lembrei de uma data muito especial. Eu espero que vocês não se esqueçam, tá? A data que eu tava falando, pois é, o Dia do Índio. Tá se aproximando o Dia do Índio em 19 de abril e nós vamos aproveitar essa data para nossa aula de arte. É isso aí, nós vamos falar sobre a arte indígena, tá bom? Uma coisa muito interessante quando a gente estuda sobre o índio é como é uma cultura diferente daquela que nós estamos acostumados. É porque o que vem do índio é arte. Tudo é arte, né? Para o índio, tudo que eles fazem é arte. Não que eles vivem aquilo como uma arte, mas acaba sendo uma arte. E nós, que não estamos vivenciando a cultura junto com eles, achamos tudo muito encantador, como de fato é encantador, né? Como eles acham a nossa cultura encantadora. Hoje, a globalização das culturas faz isso, né? Faz com que todo mundo tenha conhecimento de todas as culturas. É uma pena que antigamente as pessoas subjugaram o estilo de vida do índio e também a sua arte, né? Mas graças a Deus, hoje não existe mais isso. Bom, falando sobre arte indígena, a gente costuma classificar as coisas que os índios fazem em algumas categorias de arte. Por exemplo, nós podemos dizer que o índio mexe com a arte na cerâmica, né? Por quê? Porque o índio não é toda tribo, né? É muito comum para algumas tribos, mas não para todas. Por exemplo, a tribo dos Chavantes, né? Eles costumam fazer arte na cerâmica. Eles usam a cerâmica, o barro, para fazer instrumentos perdão, não é nem instrumentos a palavra, é utensílios mesmo, utensílios domésticos, vasos, panelas onde eles vão cozinhar o alimento, né? Pra gente aquilo é uma arte. Ele não vê como uma arte, ele vê como um trabalho onde ele vai estar usando com uma finalidade, tá? Essa arte na cerâmica muito conhecida é a cerâmica marajoara, feita pelos índios que moram ali na região da ilha de Marajó. Essa arte indígena é tão famosa que algumas peças dessa cerâmica são vendidas até no exterior. Então veja aí, tá? Muitas tribos hoje também praticam a arte na cerâmica para vender para turistas, além da própria utilidade para eles, né? Eles vendem para turistas, tá? Outra coisa legal é que eles, quando vão fazer a arte no barro, eles não usam a roda do oleiro, aquela que o oleiro costuma moldar o barro. Eles fazem aquilo ali na mão mesmo. São super habilidosos, tá? Falando mais uma arte indígena, existe a arte do trançado ou da cestaria, dá no mesmo, tá? A fauna brasileira, ela é rica de muitos animais. Isso favorece que esses animais o índio use para fazer, por exemplo, artes. Então, a arte plumária tem origem na fauna, mas a arte do traçado tem a origem na flora, né, nas plantas do Brasil. O Brasil é super rico de plantas que favorecem o trançado. Aí o índio aproveitou isso e usa esses trançados. Por exemplo, eles fazem casas, como trançado, as casas deles. Eles fazem instrumentos musicais. Eles fazem cestarias, né, instrumentos de utensílios domésticos para carregar o alimento, para transportar o alimento de um lugar para outro. Eles fazem esse trançado de cestaria para armadilhas, para pegar animais, peixes, enfim. E até para adornos, né? Eles usam ali coisas trançadas de plantas. Interessante, né? A arte da plumagem ou plumária, a arte plumária ou da plumagem, ela tem como a origem dela está nos animais, como eu falei, né? Na nossa fauna. Ela é basicamente feita pelos homens, tá? E o foco está na beleza. Vou dar um exemplo. Por que ela é feita basicamente pelos homens? Porque são os homens da tribo que caçam, geralmente as aves. Depois, além de caçar as aves, eles tingem a pena, né? Pintam a pena. Eles cortam a pena do tamanho que eles querem e eles fazem as amarras da pena. Tá? Então é basicamente uma arte feita pelos homens. Essa arte plumária, ela pode ser que o índio colhe a pena diretamente no próprio corpo, ou a pena é usada nos ornamentos, nos cocás, nos braceletes ou pulseiras, que eu não sei o nome, ou nas roupas. Tá? O índio não usa
cotidianamente. Não é toda a tribo indígena que usa arte plumária cotidianamente, até porque hoje cada vez mais as aves, né? Poucas aves, então muitos deixam para usar isso em festividades, em rituais, né? Que eles praticam, tá? Uma outra arte interessante é a pintura corporal, né? Nós já vimos muita foto de índios pintando o corpo. Quando o índio pinta o corpo, ele pinta com alguns objetivos. Ou ele pinta para se proteger do sol ou dos insetos, por causa do cheiro. Ou ele pinta para dizer como ele está, né? Se ele está feliz e quer comemorar, ou se ele está com raiva e quer guerrear. Então a pintura corporal, ela tem um significado. Até os traçados, o desenho que eles fazem no corpo na hora da pintura tem um objetivo, não é aleatório. Claro que na maioria das vezes o traçado que eles usam ali tem uma forte base nas formas geométricas, né? Mas cada tribo tem o seu perfil, tem o seu estilo de traçar, de pintar, tá? Mas não é por um acaso, tudo tem um foco. O índio, além dessas artes que eu já mencionei, eles também costumam usar máscaras. Tem tribo que usa máscara, como os carajás, né? Pode ser feita de palha, pode ser feita de cabaça, que é uma planta que tem por lá, pode ser feita de cascas de plantas. Muitas tribos indígenas usam as máscaras em rituais, né? Na maioria das vezes são em rituais mesmo. Nós temos também a arte na madeira. A canoa, por exemplo, é um exemplo de arte na madeira. A canoa, por exemplo, né? É um exemplo. Tanto exemplo. Muito bem. As danças dos índios é uma espécie de arte, né? Suas músicas são artes, né? Até mesmo tem tribo que perfura o corpo lá, não sei se vocês já viram, eles abrem uns buracos esquisitos assim. É arte. E a gente precisa aprender a respeitar essa cultura viva dos índios, né? E nós possamos aprender, além de respeitar, manter as tradições, valorizar as tradições, tá? Eu quero que vocês se aprofundem mais no conhecimento sobre a arte indígena, fazendo uma pesquisa sobre arte indígena. Eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo e na agenda de vocês mais detalhadamente o que eu quero dessa pesquisa, tá bom? Muito bem, curta esse vídeo e até o Dia do Índio. Beijos!